Olá, tudo bem com você? Quero só compartilhar algo interessante. Sei que muitos, já estão inteirados com esse assunto, mas eu quero compartilhar sobre confissão, vou ler aqui, perdão, arrependimento e restauração, certo? Existe diferença entre confissão, perdão, arrependimento e restauração. São 4 coisas distintas na vida do cristão. Na caminhada com Deus é fundamental entender essa diferença. Confissão, o que é confissão? Confissão é um ato. É um ato de reconhecer, é declarar diante de Deus se pecamos, cometemos algum tipo de erro, algum tipo de pecado, seja em palavras, seja em ações, seja em pensamentos, nós vamos lá e confessamos. É um ato de quê? De declarar, de dar razão para Deus, dizer, pequei, reconheço isso. Então isso aí é o quê? Ato. Lá em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já querendo dar uma adiantada, esse aqui, nos purificar de toda injustiça, já fala de outra questão. Fala da restauração, que é o processo que nós vamos ter após confessarmos os nossos pecados ou confessarmos uma atitude errada que nós estávamos tendo. A confissão por si só, apesar de fazer parte, ela por si só, ela não é o arrependimento. Apesar de que, ao confessarmos, temos que estar com o coração em atitude de arrependimento, certo? Mas a confissão por si só, ela não é o arrependimento. Já viu aquela pessoa que quando vai confessar, ela fala: mas eu errei, mas todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Aí é um grande sinal que essa pessoa, aparentemente, ao que tudo indica, ela de fato não está arrependida. Porque quando nós pecamos ou cometemos algum tipo de atitude, nós não procuramos culpar ninguém, nem jogar culpa em ninguém. O exemplo disso é Davi. Ao confessar o seu pecado, ao reconhecer a sua maldade, a sua transgressão, ele não jogou a culpa em Batseba. Lá em Salmo 51, você pode ler. Ele não culpou Batseba. Contra ti eu pequei, porque Batseba fez isso, fez aquilo, porque eu sou homem, porque todo mundo erra, todo mundo peca. Não. Ele reconheceu: contra ti, eu somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Ele reconheceu a sua natureza pecaminosa. Ele reconheceu, ele confessou. Então, a confissão, voltando aqui, por si só, não é o arrependimento. Não é. Apesar de fazer parte. É um processo. Faz parte. Um exemplo disso nós podemos ler lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz assim. Êxodo, capítulo 9, versículo 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Olha isso. E disse-lhes: pequei desta vez, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Deixa eu só dar uma lida, só puxar aqui, só um minutinho, para vocês verem que interessante isso. Olha isso. Êxodo, capítulo 9, que nós lemos agora, versículo 27. Agora vamos ler
versículo 28. O que diz o versículo 28? Olha que interessante. Êxodo capítulo 9, versículo 28. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés, versículo 29, então lhe disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Versículo 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Olha que coisa! Quer dizer, ele fez uma confissão, ele falou uma verdade, que ele realmente é ímpio, que realmente o povo dele é ímpio, que realmente ele tinha pecado, mas ele não tinha falado de coração. Deus revelou a Moisés que o coração dele ainda estava endurecido. Então, não havia uma confissão ali real, verdadeira, apenas para passar aquele desconforto que ele estava sentindo. Era só para isso, para passar aquele desconforto que ele estava sentindo. Então não era algo verdadeiro que ele estava falando. Então, a segunda coisa é o perdão. O perdão, entenda, o perdão é um ato de Deus, é imediato. É imediato. Nós já temos essa garantia por causa do sangue de Cristo, por causa do que Cristo fez, ao Ele se entregar por nós, ao Ele dar a sua vida por nós, nós já temos esse perdão garantido. É imediato. É um ato imediato de Deus. Entende? Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, nós confessamos, né, e alcançamos, né, o perdão de Deus. Se bem que lá no versículo que nós lemos lá em 1 João já fala sobre isso, né? Sobre o perdão, que é o perdão imediato. É na mesma hora. E não tem pecado que Deus não possa perdoar, tá? Não tem. O único pecado que não tem perdão hoje é você morrer sem crer no Senhor Jesus. Aí, para o lugar aonde a árvore cair, ali ficará. Agora, em vida, enquanto há vida, há esperança. Agora, tem uma questão que não vou aprofundar nisso, que é a questão da apostasia, né? Só que a apostasia é outro contexto, é outra situação. Só para dar uma pincelada rápida, a apostasia não é fraco na fé, tá? Não é alguém que está fraco na fé, apesar de não estar correto. Sempre é bom buscar arrependimento, confessar, né? Se colocar diante do Senhor, mas a apostasia não é fraqueza. A apostasia é um ato consciente, não é sem querer, não é um ato ignorante, mas é um ato consciente que alguém tem contra o Senhor. Alguém que antes creu no Senhor, professou com a boca, da boca para fora, mas não creu de verdade. É um mero professo, enganador, um joio. Mas não é alguém que está enganado, não. Eu estou enganado. Não, é alguém conscientemente que rejeitou a verdade. Gozou dos privilégios, mas rejeitou essa verdade. E agora nega tudo aquilo que antes professou. A semente não germinou de fato no coração dele. A terceira coisa que nós podemos aprender é arrependimento, tá? O arrependimento, ele é um processo. Você confessa, lembra lá? Confessa, deixa. Confessa, deixa. O deixar é o arrependimento. É o caminho que você faz de volta. É você abandonar aquilo que você praticou. Não vou fazer mais, vamos dizer assim, né?
porque sempre, infelizmente, a gente vai lá e volta, né? Infelizmente. Infelizmente, não deveria, mas infelizmente é assim. E o arrependimento é o deixar. Quando você deixa, você está no processo de arrependimento. Bom seria se você nunca mais fizesse, né? Lógico, tem muitas coisas que, graças ao Senhor, nós nunca mais faríamos, né? Ou nunca mais fizemos certas coisas. Graças ao Senhor por isso. Mas tem coisa do dia a dia, né? Hábitos, manias, julgamentos, palavras. Essas coisas nós precisamos ir abandonando. Mas tudo é um processo. É um caminhar de arrependimento. Um caminhar arrependido. E lá em 2 Coríntios 7,10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação. Tá? A tristeza segundo Deus. Não é um remorso. Ah, rapaz, agora que eu fiz isso, o que vai acontecer comigo? Não, não é isso. Não é como aquele criminoso que é pego e pergunta para ele: você está arrependido? Lógico que eu estou. Olha o que aconteceu comigo. Agora eu vou ficar preso? Não, não é esse arrependimento, não. É o arrependimento segundo Deus. Essa tristeza é produzida por Deus. Não é a culpa humana, mas é uma convicção espiritual. Isso que é interessante. E o interessante é que lá em Romanos 2,4, vamos ler. Romanos 2,4, olha que coisa interessante. Nem isso nós podemos nos gloriar. Nós não podemos nos gloriar da nossa salvação, que é pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora olha o que diz aqui em Romanos 2,4. Parecendo um ancião. Brincadeira. Olha isso, Romanos 2,4. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, até esse processo de arrependimento, o andar arrependido, é a benignidade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus que nos conduz a um caminhar arrependido. Não é porque nós somos bonzões. E agora, por último, a restauração. A restauração é um processo também. E muitas vezes não é imediato. Muitas vezes exige ali um tempo. Certo? Depois do perdão e do arrependimento vem a restauração, que pode levar tempo, como eu disse. Restauração é Deus consertando os estragos deixados pelo pecado, reconstruindo áreas quebradas, reguendo quem caiu. É um processo espiritual, emocional, relacional e às vezes físico. Nem todo perdoado é imediatamente restaurado. A confiança pode levar tempo. A confiança. A disciplina pode permanecer. E os frutos precisam aparecer. Né? Confiança no sentido do testemunho, né? Para aqueles com quem pecamos. Ou, muitas vezes, aqueles que estão ali nos observando precisa ver os frutos de arrependimento. Né? Precisa ver ali. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Em resumo, não sei se eu confundi mais do que esclareci, mas em resumo, confissão é reconhecer o pecado, perdão é a misericórdia de Deus ao pecador, é um ato divino imediato, arrependimento é mudança de coração e mente, um processo interior e exterior também, restauração é cura e reconstrução, Deus vai restituindo, restaurando, né? É um processo que precisa vir sim com frutos, né? Frutos singelos e dignos de arrependimento. Até aqui.